Boa tarde, meio-dia, quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Júri condena ex-policial por morte de namorada. Assinada a resolução conjunta para enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Justiça nega indenização à aluna acidentada em jogo de handball. E ainda, Judiciário reduziu acervo e alcançou produtividade histórica em 2024. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Júri condena ex-policial por morte de namorada. Os detalhes com Fabrício Veloso. Um ex-policial do estado da Bahia foi condenado a 30 anos de reclusão pelo homicídio da namorada em Divisa Alegre, no Vale do Jequitinhonha. Ele também foi condenado a 3 anos e 8 meses de detenção por fraude processual, por alterar a cena do crime para parecer que a vítima havia suicidado. A sentença também determina o pagamento de 640 dias multa. Os jurados entenderam que houve homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, e feminicídio. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o policial submetia a vítima a relacionamento abusivo com brigas, ameaças e agressões constantes. A promotoria apontou que durante uma discussão do casal, a vítima foi atingida por um tiro na nuca. Após o crime, segundo a sentença de pronúncia, o então policial movimentou o corpo da vítima 2 vezes e alterou também a posição da arma de fogo. A estratégia, conforme a sentença, seria para simular a ocorrência de suicídio. O acusado aguardava o julgamento preso e deve cumprir a pena em regime inicialmente fechado. Da condenação, cabe recurso. O processo tramita em segredo de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. STJ condena dentista pelo crime de violação sexual mediante fraude. As informações com Eduardo Kovaleski. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Sebastião Reis Júnior, restabeleceu a condenação de um dentista pelo crime de violação sexual mediante fraude. O profissional havia sido condenado em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, havia reduzido a acusação para importunação sexual com pena mais branda. Segundo o STJ, o dentista se aproveitou da confiança das pacientes durante atendimentos para praticar atos de natureza sexual, fazendo-as acreditar que os toques faziam parte de procedimentos odontológicos. Para o ministro, a fraude ocorreu justamente porque as vítimas consentiram, mas enganadas sobre a real finalidade das ações. O Ministério Público recorreu da decisão do TJRS, defendendo que a violação sexual mediante fraude não exige intenção sexual da vítima, mas sim a indução ao erro sobre o caráter dos atos praticados. O STJ acatou esse entendimento e destacou que a profissão foi usada como disfarce para satisfazer desejos pessoais, o que prejudicou a liberdade de escolha das pacientes. Ao concluir o julgamento, Sebastião Reis Júnior afirmou que a conduta do réu se enquadra no artigo 215 do Código Penal e determinou o retorno da pena aplicada originalmente em primeira instância. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Foi assinada a resolução conjunta que institui o Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O objetivo é definir ações conjuntas e atuações articuladas entre os órgãos envolvidos para o enfrentamento e o combate à violência contra a mulher. O grupo é formado por representantes do TJMG, do MPMG, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, das Polícias Militar e Civil e da Prefeitura de Belo Horizonte. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, faz parte do grupo e reafirma o compromisso com o fortalecimento das ações interinstitucionais voltadas ao enfrentamento da violência de gênero. A cerimônia ocorreu na sede do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A seguir, Justiça nega indenização à aluna acidentada em jogo de handball. E ainda, Judiciário reduziu acervo e alcançou produtividade histórica em 2024. Voltamos em instantes.
Justiça nega indenização à aluna acidentada em jogo de handebol. As informações com Denise Guimarães. A Justiça negou o pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos a uma aluna que sofreu um acidente e se feriu enquanto disputava uma partida de handebol na escola. A 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão da primeira vara civil da comarca de Timóteo, que considerou que a instituição de ensino não cometeu irregularidade e nem podia ser responsabilizada pelo fato. A estudante argumentou que participava de evento esportivo organizado pela escola e precisou passar por cirurgia depois do acidente. Ela alegou ainda que a escola não prestou assistência médica. A escola se defendeu e justificou que o contato físico é inerente à prática do esporte e que não se configura conduta violenta nem intencional. Ao ter os pedidos negados em primeira instância, a estudante recorreu, mas o relator do caso, desembargador Fernando Lins, votou por manter a sentença e negou os pedidos da estudante. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Denise Guimarães. CNJ divulga os locais de prova do 2º Exame Nacional dos Cartórios, que será realizado no próximo domingo. Valquíria Rios. Os candidatos inscritos no 2º Exame Nacional dos Cartórios, o ENAC, já podem consultar os locais de prova. As informações estão no site da Fundação Getúlio Vargas, que é o portal.fgv.br. A banca é responsável pela aplicação do exame sob coordenação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A prova será aplicada no domingo, dia 28, no período da tarde, em todas as capitais do Brasil. São 100 questões com caráter eliminatório. O ENAC recebeu mais de 9.000 inscrições. Para esta edição, foi incluída a possibilidade de inscrição de candidatos na condição de quilombola, nos mesmos termos de participação das pessoas inscritas como negras, indígenas ou com deficiência. A maior parte dos inscritos está na região sudeste e a média de idade dos participantes é de 41 anos. A aprovação no exame é obrigatória para quem deseja participar de concursos de cartório em todo o país. O certificado tem validade de 6 anos. Todas as informações e editais sobre o 2º Exame Nacional dos Cartórios podem ser consultadas na página do ENAC, no site do CNJ. Da agência Rádio Web, Valquíria Rios. Justiça em números. Judiciário reduziu acervo e alcançou produtividade histórica em 2024. Quem explica pra gente é a repórter Priscila Mendes. Mesmo com a entrada de mais de 39 milhões de novos processos judiciais nos tribunais em 2024, o volume de ações pendentes de julgamento caiu para mais de 80 milhões no final do ano passado. Uma redução de 3 milhões e 500 mil casos em comparação com o ano anterior. A queda do número de casos pendentes foi impulsionada pelo aumento expressivo da produtividade. Cada magistrado ou magistrada baixou quase 3 mil processos no ano, o maior resultado em 16 anos, com alta de mais de 16% frente a 2023. O índice equivale a 11 processos solucionados por dia útil. Até julho de 2025, mais de 12 milhões de processos dessa natureza foram baixados, contribuindo diretamente para a maior queda no volume de casos pendentes já registrados. O resultado é um dos destaques do relatório Justiça em Números 2025, ano base 2024, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça durante a 5ª sessão extraordinária de 2025. O anúncio foi feito pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que destacou outro marco que também, em 2024, os tribunais julgaram 44 milhões de processos, crescimento de 28% em relação a 2023. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes.
O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube, com a imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Uma boa tarde para você.